Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu quero te desejar um excelente dia. Pessoal, nós estamos aqui na nossa segunda leitura do livro Doze Contos Peregrinos do Gabriel Garcia Marques. Pessoal, eu quero relembrar, antes de começarmos a nossa leitura aqui desse segundo conto, eu quero fazer uma rápida lembrança para vocês que, além do meu livro, né, além do livro que eu estou lendo, dos Encontros Peregrinos, gostaria de relembrar que esse é um projeto de leitura conjunta de quase toda a obra do autor Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E, pessoal, eu queria só passar aqui rapidinho pelos podcasts e livros que estão sendo lidos além do meu, tá bom? Gostaria de lembrar para vocês que o Pelê, o Pedro, ele está lendo Relato de um Náufrago. A Márcia, do Lendo com Amigos, está lendo lá o Do Amor e Outros Demônios. Palavras no Fone, a minha amiga Lívia tá lendo A Revoada e ela já leu Cem Anos de Solidão. Páginas Entrelaçadas da Nívia está lendo O Amor nos Tempos do Cólera. Desde Bravão na Leitura, da Carol, tá lendo Em Agosto Nos Vemos. E a Letícia, do podcast Dona Lê, está lendo O Veneno da Madrugada. E lembrado aí, se você está gostando dessa leitura aqui do Gabo, eu te aconselho a procurar esses outros podcasts e verificar se eles já estão postando ou se eles já postaram esses episódios de leitura dos livros do Gabi. Pessoal, na leitura passada nós lemos o primeiro conto, né, o Boa Viagem, Presidente. Foi uma leitura um pouquinho maior do que eu acredito que as outras próximas leituras serão, então nós vamos hoje fazer a leitura do segundo conto. E pessoal, eu gostaria de falar que eu tô gostando desse livro, tô gostando mais do que eu achei que eu gostaria, né, como eu falei para vocês na leitura anterior, eu tentei ler Cem Anos de Solidão e não consegui ler. Gente, de verdade, eu acabei desistindo da leitura, tá aqui na minha estante e eu, pretendo retomar, junto com a podcaster, que agora acho que é a Nívia. Deixa eu ver se é a Nívia mesmo. Não, Lívia. É a Lívia que tá fazendo essa leitura, não é porque o nome das 2 são parecidos, eu acabo sempre confundindo. Pessoal, sem mais delongas, não quero que essa leitura seja uma leitura arrastada, né, de muitos minutos. Nós vamos começar aqui o segundo conto, o conto 2, que se chama A Santa, tá? Lembrando que, essas leituras estão separadas por conto, então nós faremos a leitura apenas desse conto aqui nesse episódio, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. 22 anos depois, tornei a ver Margarito Duarte. Apareceu de repente numa das ruazinhas secretas do Transdeveria. E tive trabalho em reconhecê-lo à primeira vista por seu castelhano difícil e seu jeito ameno de romano antigo. Tinha um cabelo branco e escasso, e não restava nele rastros da conduta lúgubre e das roupas funerárias de advogado antigo, com que havia vindo a Roma pela primeira vez. Mas no curso da conversa fui resgatando pouco a pouco das perfídias dos anos e tornei a vê-lo como era, sigiloso, imprevisível e de uma tenacidade de quebrador de pedra. Antes da segunda xícara de café, num dos nossos bares de outros tempos, me atrevi a fazer a pergunta que me comia por dentro. O que aconteceu com a Santa? Lá está a Santa, respondeu, esperando. Só o tenor Rafael Ribeiro Silva e eu podíamos entender a tremenda carga humana da sua resposta. Conhecíamos tanto seu drama que durante anos pensei que Margarida Duarte era o personagem em busca de autor que nós, romancistas, esperamos durante uma vida inteira. E se nunca deixei que me encontrasse, foi porque o final de sua história me parecia inimaginável. Tinha vindo a Roma naquela primavera radiante em que Pio XII padecia uma crise de soluço que nem as boas, nem as mais artes de médicos e feiticeiros haviam conseguido remediar. Saía pela primeira vez de sua escarpada aldeia do Tolima, nos Andes colombianos, e dava para notar isso até no seu jeito de dormir. Apresentou-se certa manhã em nosso consulado com uma maleta de pinho polido, e pela forma e o tamanho parecia o estojo de um violoncelo, e expôs ao cônsul o motivo surpreendente de sua viagem. O cônsul chamou então por telefone o tenor Rafael Ribeiro Silva, seu compatriota, para que conseguisse para ele um quarto na pensão onde nós dois morávamos.
Foi assim que eu o conheci. Margarito Duarte não havia passado da escola primária, mas sua vocação pelas belas artes havia permitido uma formação mais ampla, com a leitura apaixonada de tudo que era material impresso que encontrava ao seu alcance. Aos 18 anos, sendo escrivão do município, casou-se com uma bela moça que morreu pouco tempo depois, no parto da sua primeira filha. Esta, ainda mais bela que a mãe, olhou de uma febre misteriosa aos 7 anos. Mas a verdadeira história de Margarita Duarte havia começado 6 meses antes da sua chegada a Roma, quando foi preciso mudar o cemitério de sua aldeia para construir uma represa. Como todos os habitantes da região, Margarito desenterrou os ossos de seus mortos para levá-los ao cemitério novo. A esposa era Paul. Na tumba contígua, porém, a menina continuava intacta depois de 11 anos. Tanto que quando destamparam o caixão, sentiu-se o hálito das rosas frescas com que haviam enterrado. O mais assombroso, no entanto, é que o corpo carecia de peso. Centenas de curiosos atraídos pelo clamor do milagre lotaram a aldeia. Não havia nenhuma. Aí não havia, desculpa gente, falei errado. Não havia dúvida. A incorruptibilidade do corpo era um sintoma inequívoco da santidade. E até o bispo da diocese concordou que semelhante prodígio deveria ser submetido ao veredito do Vaticano. Assim, foi feita uma coleta pública para que Margarito Duarte viajasse a Roma para batalhar por uma causa que já não era dele ou do âmbito estreito da aldeia, mas um assunto nacional. Enquanto nos contava sua história na pensão o agradável bairro de Parioli, Margarito Duarte tirou o cadeado e abriu a tampa do baú primoroso. Foi assim que o Tenor Ribeiro Silva e eu participamos do milagre. Não parecia uma múmia murcha como as que a gente vê em tantos museus do mundo, mas uma menina vestida de noiva continuava dormindo ao cabo de uma longa estada debaixo da terra. A pele era polida e morna e os olhos abertos eram diafanos e causavam a impressão insuportável de que nos viam da morte. A tule e os jasmins falsos da coroa não haviam resistido ao rigor do tempo. Com tão boa saúde como a pele, mas as rosas que haviam sido expostas em suas mãos permaneciam vivas. O peso do estojo de pinho, na verdade, continuou sendo o mesmo quando tiramos o corpo. Margarida Duarte começou suas gestões no dia seguinte ao da chegada. No começo, com uma ajuda diplomática mais compassiva que eficaz, e depois com todas as artimanhas que lhe ocorreram para superar os incontáveis obstáculos do Vaticano, foi sempre muito reservado sobre suas diligências, mas sabia-se que eram numerosas e inúteis. Fazia contato com todas as congregações religiosas e fundações humanitárias que encontrava pelo caminho, onde escutava com atenção e sem assunto, e lhe prometiam gestões imediatas que nunca davam em nada. A verdade é que a época não era mais propícia. Tudo que tivesse a ver com a Santa Sé havia sido adiado até que o Papa superasse a crise de soluços, resistente não apenas aos mais refinados recursos da medicina acadêmica, mas a todo tipo de remédios mágicos que lhe mandavam do mundo inteiro. Finalmente, no mês de julho, Pio XII recuperou-se e foi para suas férias de verão em Castelgandolfo. Margarido levou a santa primeira audiência semanal com a esperança de mostrar. O Papa apareceu no pátio interior, num balcão tão baixo que Margarito pôde ver suas unhas bem polidas e chegou a sentir seu hálito de lavanda. Mas não circulou entre os turistas que chegavam do mundo inteiro para vê-lo como Margarito esperava, e pronunciou o mesmo discurso em 6 idiomas e terminou com a bênção geral. Pessoal, ele está falando aqui do Papa, eu acabei lembrando da nossa leitura, né, uma história de solidão que marcou, assim, me marcou bastante, né. Teve um dos últimos episódios eu chorei muito. Tô rindo agora, mas na hora foi bem emotivo. Lembrando aqui por causa do vamos continuar aqui. Após tantos adiamentos, Margarito decidiu enfrentar as coisas em pessoa e levou à secretária de Estado uma carta manuscrita de quase 60 folhas, para a qual não obteve resposta. Ele havia previsto isso, pois o funcionário que recebeu a carta com os formalismos de praxe limitou-se a dar uma olhada oficial na menina morta. E os empregados que passavam por perto e olhavam sem nenhum interesse, um deles contou-lhe que no ano anterior haviam recebido mais de 80 cartas que solicitavam a santificação de cadáveres intactos em vários lugares do mundo.
Margarito pediu, enfim, que se comprovasse a falta de gravidade do corpo. O funcionário a comprovou, mas negou se admitir. Deve ser um caso de sugestão coletiva, disse. Em suas escassas horas livres e em seus áridos domingos de verão, Margarito permanecia em seu quarto, obstinado na leitura de qualquer livro que pudesse ter interesse para sua causa. No fim de cada mês, por iniciativa própria, escrevia no caderno escolar uma relação minuciosa de seus gastos com sua caligrafia preciosista de amanuense mor, para prestar contas rígidas e oportunas aos contribuintes de sua aldeia. Antes de terminar o ano, conhecia os tétanos de Roma como se tivesse nascido neles. Falava um italiano fácil e de tão poucas palavras quanto seu castelhano antigo, e sabia tanto ou mais que qualquer um sobre processos de canonização. Mas passou muito mais tempo antes que mudasse seu traje fúnebre e o colete e o chapéu de magistrado que na Roma da época eram próprios de algumas sociedades secretas de fins inconfessáveis. Saía, saia, saía logo cedo com o estojo da santa e às vezes regressava tarde da noite, exausto e triste, mas sempre com um rescaldo de luz que infundia nele novos ânimos para o dia seguinte. Pessoal, percebi uma coisa aqui, que as páginas desse livro, algumas páginas têm uma impressão na letra que é um pouco mais grossa do que outras. Isso deu pra entender, tipo, a letra, ela é um pouquinho mais grossa, a marcação dela é um pouquinho mais grossa do que em outra página. Por isso que eu dei uma engasgada aí na palavra "saía", porque eu estava tentando ver se era um acento, né, agudo ou o acento normal do "i". Vamos lá. "Os santos vivem seu próprio tempo", dizia. Eu estava em Roma pela primeira vez, estudando no Centro Experimental de Cinema, e vivi seu calvário com uma intensidade inesquecível. A pensão onde morávamos era na realidade um apartamento moderno a poucos passos da Vila Borghese, cuja dona ocupava 2 quartos e alugava 4 a estudantes estrangeiros. Nós a chamávamos de Maria Bela, e era bonita e temperamental na plenitude de seu outono, e sempre fiel à norma sagrada de que cada um é rei absoluto dentro de seu quarto. Na verdade, quem levava o peso da vida cotidiana era sua irmã mais velha, a tia Antonieta, um anjo sem asas que trabalhava horas a fio durante o dia e andava por todos os lados com seu balde e sua vassoura de esfregão, lustrando além do possível os mármores do piso. Foi ela quem nos ensinou a comer os passarinhos cantores que Bartolino, seu esposo, caçava por um mau hábito que lhe restou da guerra. E quem terminaria levando Margarito a morar em sua casa quando os recursos não eram mais para os preços de Maria Bela. Nada menos adequado para o modo de ser de que a Margarito, que aquela casa sem lei. Cada hora do dia reservava alguma novidade. Desculpa, gente, meu bocejo. Cada hora nos reservava alguma novidade. Até na madrugada, quando nos despertava o rugido pavoroso do leão no zoológico da Vila Borghese. O tenor Ribeiro Silva havia conquistado o privilégio de que os romanos não se ressentissem de seus ensaios madrugadores. Levantava-se às 6, tomava um banho medicinal de água gelada e ajeitava a barba e as sobrancelhas de Peraí, vou ter que falar devagar isso aqui, gente. Mefistófeles. Mefistófeles. E só quando já estava pronto, com o roupão escocês, o cachecol de seda chinesa e sua água de colônia pessoal, entregava-se de corpo e alma aos seus exercícios de canto. Abria de par em par as janelas do quarto, ainda com as estrelas do inverno, e começava a aquecer a voz com fraseados progressivos de grandes áreas de amor, até que se soltava e cantava todo. A expectativa diária era quando dava um nó de peito e o leão da Vila Borghese respondia com um rugido de tremor de terra. "Você é São Marcos reencarnado." "Diglio exclamava a tia Antonieta, assombrada de verdade. Só ele podia falar com os leões. Certa manhã, não foi o leão quem replicou. O tenor iniciou o dueto de amor de Otelo. Dia nella notte nensa sesticul ocnicolor. De repente, ao fundo do palácio, do fundo do pátio, nos chegou a resposta numa bela voz de soprano. O tenor prosseguiu, e as duas vozes cantaram a parte completa para o prazer da vizinhança, que abriu as janelas para santificar suas casas com a torrente daquele amor irresistível.
O tenor quase desmaiou quando soube que sua destemona invisível era nada menos que a grande Maria Ganibria. Tenho a impressão de que foi aquele episódio que deu motivo válido a Margarito Duarte para integrar-se na vida da casa. A partir de então, sentou-se com todos à mesa comum e não na cozinha, como no princípio, onde a tia Antonieta o alegrava quase todos os dias com seu ensopado magistral de passarinhos cantores. Espera aí, gente, rapidinho. Continuar aqui. Maria Bela lia para nós na sobremesa os jornais do dia para acostumarmos à fonética italiana e completava as notícias com uma arbitrariedade e uma graça que alegrava nossas vidas. Num daqueles dias nos contou, a propósito da santa, que na cidade de Palermo havia um enorme museu com os cadáveres incorruptos de homens, mulheres e crianças, inclusive de vários bispos desenterrados de um mesmo cemitério dos padres caputinhos. A notícia inquietou tanto Margarito que não teve um só instante de paz até que fomos a Palermo. Mas bastou-lhe dar uma olhada rápida pelas abrumadoras galerias de múmias sem glória para formar um julgamento de consolo. Não são o mesmo caso, disse ele. A gente nota em seguida que estes estão mortos. Depois do almoço, Roma sucumbiu no torpor de agosto. O sol de meio-dia ficava imóvel no centro do céu, e no silêncio das 2 da tarde só se ouvia o rumor da água, que é a voz natural de Roma. Mas lá pelas 7 da noite, as janelas se abriam de repente para convocar o ar fresco que começava a se mover, e uma multidão jubilosa atirava-se nas ruas sem nenhum propósito além de viver. No meio dos dos mo- das motocicletas, dos gritos dos vendedores de melancia e das canções de amor entre as flores dos terraços. O tenor e eu não fazíamos a cesta. Íamos em sua vespa, ele conduzindo e eu na garupa. E levávamos sorvetes e chocolates para as. Peraí. Levávamos. Acho que é isso mesmo. Tá, vou voltar aqui. O tenor e eu não fazíamos a cesta. Íamos em sua vespa, ele conduzindo e eu na garupa. E levávamos sorvetes e chocolate para as putinhas de verão que borboletavam debaixo dos louros centenários da Vila Borghese. Em busca de turistas desvelados em pleno sol. Eram belas, pobres e carinhosas, como a maioria das italianas daquele tempo, vestidas de organdia azul, de copélia rosada, de linho verde e se protegiam do sol com as sombrinhas espalhadas pelas chuvinhas da guerra recente. Era um prazer humano estar com elas, que saltavam por cima das leis do ofício e se davam o luxo de perder um bom cliente para ir conosco tomar um café, muita conversa no bar da esquina, ou passear nas charretes de aluguel pelas trilhas do parque, ou a se contour conosco por causa dos reis destronados e suas amantes trágicas que cavalgavam ao entardecer no galopatório. Mais de uma vez servíamos de intérpretes para elas e algum gringo descarrilhado. Não foi por causa delas que levamos Margarito Duarte à Vila Borghese, mas para que conhecesse o leão. Vivia em liberdade numa ilhota desértica circundada por um poço profundo. E assim que nos viu da outra margem, começou a rugir com um desassossego que surpreendeu o guarda. Os visitantes do parque foram ver, surpresos. O tenor tentou se identificar com seu dó de peito matinal, mas o leão não prestou atenção. Pareceu rugir a todos nós sem diferença, mas o vigilante percebeu no ato que ele rugia só para Margarito. E era para onde ele se movia. Movia-se o leão, e no momento em que se escondia, o leão parava de rugir. O vigilante, que era doutor em letras clássicas pela Universidade de Siena, pensou que Margarito devia ter estado naqueles dias com outros leões que o contaminaram com seu cheiro. Além dessa explicação, que não valia, não encontrou outra. Seja como for, afirmou, não são rugidos de guerra, são de compaixão. No entanto, o que impressionou o tenor Ribeiro Silva não foi aquele episódio sobrenatural, mas a comoção de Margarito quando pararam para conversar com as moças do parque. Comentou isso na mesa e uns por malícia, outros por compreensão, concordamos que seria uma boa obra ajudar Margarito a resolver sua feridão. Comovida pela debilidade de nossos corações,
Maria Bela apertou a peitaria da mãe bíblica com suas mãos empreitadas de anéis de bijuteria. Eu faria isso por caridade, disse, se não fosse pelo fato de jamais ter conseguido com homens que usam colete. Assim, o tenor passou por Vila Bochesse às 2 da tarde e levou nas ancas de sua vespa a borboletinha que lhe pareceu a mais propícia para dar uma hora de boa companhia a Margarito Duarte. Fez com que ela se despisse em seu próprio quarto, banhou-se com sabonete de cheiro, perfumou-se com sua água de colônia pessoal e polvilhou-a de corpo inteiro com seu talco alcanforado de pó de barba. No fim, pagou a ela o tempo que tinha passado a mais e mais uma hora. Indicou-lhe letra por letra o que deveria fazer. A bela despida atravessou na ponta dos pés a casa em penumbra, como um sonho de cesta, e deu 2 batidinhas ternas na porta do fundo. Margarito Duarte, descalça e sem camisa, abriu a porta. "Buonasera, Giovenotto", disse ela com voz e modos de colegial. "Me manda in tenore". Margarito assimilou o golpe com grande dignidade. Terminou de abrir a porta para dar passagem e ela estendeu-se na cama enquanto ele vestia a toda pressa camisa e sapatos para atendê-la com devido respeito. Depois sentou-se ao seu lado numa cadeira e começou a conversar. Surpresa, a moça disse-lhe que andasse depressa, pois só dispunha de uma hora. Ele fez que não entendeu. A moça disse depois que de qualquer maneira teria ficado o tempo que ele quisesse, sem cobrar nenhum centavo, porque não podia haver no mundo homem mais bem comportado. Sem saber o que fazer enquanto isso, examinou o quarto com os olhos e descobriu o estojo de madeira junto da lareira. Perguntou-se perguntou se era um saxofone. Margarito não respondeu. Apenas entreabriu a persiana para que entrasse um pouco de luz. Levou o estojo até a cama e levantou a tampa. A moça tentou dizer alguma coisa, mas ficou com a mandíbula deslocada. Ou, como conforme nos disse depois, Missigelo é o culo. Escapou apavorada, mas enganou-se de direção no corredor e encontrou-se com a tia Antonieta, que ia colocar uma lâmpada nova no meu quarto. Foi tamanho susto das duas que a moça não se atreveu a sair do quarto de tenor até alta noite. Tia Antonieta nunca soube o que aconteceu. Entrou no meu quarto tão assustada que não conseguia enroscar a lâmpada, por causa do tremor nas mãos. Perguntei a ela o que estava acontecendo. "É que nessa casa tem assombração", respondeu. "E agora em pleno dia." Contou com uma grande convicção que, durante a guerra, um oficial alemão degolou sua amante no quarto que o tenor ocupava. Muitas vezes, enquanto andava em suas tarefas, a tia Antonieta havia visto a aparição da bela assassinada percorrendo seus passos pelos corredores. "Acabo de vê-la pelada caminhar pelo corredor", disse ela. Era idêntica. A cidade recobrou sua rotina no outono. Os terraços floridos do verão fecharam-se com os primeiros ventos, e o tenor e eu tomamos a velha tradoria do Trastevere, onde costumávamos jantar com os alunos de canto do conde Carlos Calcagno e alguns colegas meus da escola de cinema. Entre estes últimos, o mais assíduo era Lagnes, um grego inteligente e simpático, cujo único tropeço eram seus discursos adormecedores sobre a injustiça social. Por sorte, os tenores e os sopranos conseguiam quase sempre derrotá-lo com trechos de ópera cantados aos berros, que ainda assim não incomodavam ninguém, mesmo depois da meia-noite. Ao contrário, alguns dos no eh, notivagos somava-se ao coro. Na vizinhança, janelas eram abertas para aplaudir. Uma noite, enquanto cantávamos, Margarito entrou na ponta dos pés para não nos interromper. Carregava o estojo de pinho que não havia tido tempo de deixar na pensão, depois de mostrar a santa ao pároco de San Juan de Letrán, cuja influência perante a sagrada congregação do ritual era de domínio público. Cheguei a ver de soslaio que deixou debaixo de uma mesa afastada e sentou-se enquanto terminávamos de cantar. Como ocorria sempre por volta da meia-noite, reunimos várias mesas quando a trattoria começou a esvaziar. E ficamos juntos, os que cantavam, os que falavam de cinema e os amigos de todos. E entre eles, Margarito Duarte, que já era conhecido ali como colombiano silencioso e triste do qual ninguém sabia nada. Lades, intrigado, a, perguntou a ele se tocava violoncelo. Eu me encolhi com o que me pareceu uma indiscrição difícil de se contornar. O tenor, tão incomodado quanto eu,
não conseguia remediar a situação. Margarito foi o único que encarou a pergunta com toda a naturalidade. Não é um violoncelo, disse. É uma ação. Pôs a caixa sobre a mesa, abriu o cadeado e levantou a tampa. Uma rajada de estupor estremeceu o restaurante. Os outros clientes, os garçons e finalmente o pessoal da cozinha, com seus aventais ensanguentados, congregaram-se atônitos para contemplar o prodígio. Alguns se persignaram. Uma das cozinheiras ajoelhou-se com as mãos unidas, presa de um tremor de febre, e rezou em silêncio. No entanto, passada a comoção inicial, desenrolamos numa discussão aos gritos sobre a insuficiência da santidade em nosso mistério. Laquis, é claro, foi o mais radical. A única coisa que ficou clara foi sua ideia de fazer um filme crítico com o tema da santa. Tenho certeza, disse, que o velho Cesare não deixaria esse tema escapar. Referia-se a Cesare Savandini, nosso mestre de argumento e roteiro, um dos grandes da história do cinema e o único que mantinha conosco uma relação pessoal à margem da escola. Tentava ensinar-nos não apenas o ofício, mas uma maneira diferente de ver a vida. Era uma máquina de pensar argumentos. Saltavam aos borbotões quase contra sua vontade, e com tanta pressa que sempre fazia falta a ajuda de alguém para pensá-lo em voz alta e agarrá-lo em pleno voo. Só que, ao terminá-los, seu ânimo despencava. É uma pena que tenha de ser filmado, dizia, pois achava que na tela perderia muito da sua magia original. Conservar as ideias em fichas organizadas por temas e presas com alfinetes nas paredes. E tinha tantas que ocupavam o quarto da sua casa. No sábado seguinte, levamos Margarito Duarte para a fila. Era tão guloso de vida que encontramos na porta da sua casa, na rua Ângela Meirelles, ardendo de ansiedade pela ideia que havíamos anunciado por telefone. Nem nos cumprimentou com a amabilidade habitual, mas levou Margarito até uma mesa preparada. Ele mesmo abriu o estojo. Então aconteceu o que menos imaginávamos. Em vez de enlouquecer como era previsível, sofreu uma espécie de paralisia mental. Amanza! Murmurou espantado. Olhou a santa em silêncio por 2 ou 3 minutos, fechou, ele mesmo, a caixa e, sem dizer nada, levou Margarida até a porta. Como um menino que desce os seus primeiros passos, despediu-se dele com os tapinhas nas costas. Obrigado, filho, muito obrigado, disse a ele, e que Deus te acompanhe em sua luta. Quando fechou a porta, virou-se para nós e deu seu veredito. Não serve para sonhar, disse. Ninguém acreditaria. Essa lição surpreendente acompanhou-nos no bonde de regresso. Se ele dizia não havia o que discutir, a história não servia. No entanto, Maria Bela recebeu-nos com um recado urgente de que Savantini nos esperava naquela mesma noite, mas sem Margarito. Nós o encontramos em uns momentos de esplendor. Larquise havia levado 2 ou 3 colegas, mas ele nem pareceu vê-los quando abriu a porta. Já sei, gritou. O filme será um estouro se Margarito fizer o milagre de ressuscitar a menina. No filme ou na vida? Perguntei. Ele reprimiu a contrariedade. Não seja bobo, disse, mas em seguida vimos em seus olhos o brilho de uma ideia irresistível. A não ser que seja capaz de ressuscitá-la na vida real, disse, e refletiu a sério. Devia tentar. Foi só uma tentação instantânea, antes de retornar ao fio da meada. Começou a passear pela casa, como um louco feliz, gesticulando e recitando o filme em voz alta. Nós o escutávamos deslumbrados, com a impressão de estarmos vendo as imagens como pássaros fosforescentes que escapavam em tromélia e voavam enlouquecidos pela casa inteira. Certa noite, disse, quando já morreram uns 20 papas que não o receberam, Margarito entra em sua casa, cansado e velho, abre a caixa, acaricia a cara da mortinha e lhe diz com toda a ternura do mundo: Por amor a teu pai, filhinha, levanta-te e anda. Olhou para nós e arrematou com um gesto triunfal. E a menina se levanta. Esperava alguma coisa de nós, mas estávamos tão perplexos que não sabíamos o que dizer, a não ser Laques, o grego, que levantou o dedo como na escola para pedir a palavra. Meu problema é que não acredito nisso, disse. E diante da nossa surpresa, dirigiu-se certamente a Savantini. Perdão, mestre, mas não acredito. Então foi Savantini quem ficou atônito. E não acredita por quê? Sei lá, disse Laques, angustiado. É que não dá. Ah, Manza! Gritou então o mestre, com um estrondo que deve ter sido ouvido no bairro inteiro. É isso que mais enche.
que mais me enche nos stalinistas é que não acreditam na realidade. Nos 15 anos seguintes, segundo ele mesmo me contou, Margarito levou a Santa a Castelgandolfo para ver se aparecia a ocasião de mostrá-lo. Numa audiência de uns 200 peregrinos na América Latina, chegou a contar sua história, entre empurrões e cotoveladas, ao benévolo João 23. Mas não pôde mostrar a menina porque teve de deixá-la na entrada junto com as bolsas dos outros peregrinos, para prevenir um atentado. Estamos acabando, gente. Vai ser bem pequenininho mesmo. O Papa escutou com tanta atenção como foi possível no meio da multidão, e deu em sua face uma palmadinha de incentivo. Bravo, filho mio, disse, Deus premiará sua perseverança. No entanto, quando de verdade sentiu-se na beira de realizar seu sonho, foi durante um reinado fugaz do sorridente Albino Luciani, um parente do Papa, impressionado pela história de Margarito, prometeu ajudar. Ninguém deu a menor bola, mas 2 dias depois, enquanto almoçavam, alguém telefonou para a pensão com um recado rápido e simples para Margarito. Não devia sair de Roma, pois antes da quinta-feira seria chamado ao Vaticano para uma audiência privada. Nunca se soube se foi um trote. Margarito achava que não, e manteve-se alerta. Não saiu de casa. Precisava ir ao banheiro, anunciaram em voz alta: Vou ao banheiro. Maria Bela, sempre graciosa nos primeiros álbuns da velhice, soltava sua gargalhada de mulher livre. A gente já sabe, Margarito, gritava. Se por acaso o Papa telefonar para você. Na manhã seguinte, 2 dias antes do telefonema anunciado, Margarito desmoronou diante da manchete do jornal que deslizavam por baixo da porta. Morto e o Papa. Por um instante foi mantido pela ilusão de que era um jornal atrasado e haviam levado por engano, pois não era fácil acreditar que morresse um papa por mês. Mas foi assim, o sorridente Albino Luciani, eleito 33 dias antes, havia amanhecido morto na cama. Eu acho que aqui eles usaram um caso real, né, uma coisa que aconteceu na vida real. E se eu não me engano, o papa que morreu, tem um papa que morreu muito rápido. Se eu não me engano, foram realmente 33 dias que ele ficou vivo, né, no caso. Mas vamos lá. A gente tá quase acabando. Nossa, nem 40 minutos. Vamos lá. Voltei a Roma 22 anos depois de conhecer Margarito Duarte, e talvez não tivesse pensado nele se não encontrasse por acaso. Eu estava demasiado oprimido pelos estragos do tempo para pensar em alguém. Aí ia sem cessar uma filhinha boba, feito caldo morno. A luz de diamante de outros tempos tinha se tornado curva, e os lugares que haviam sido os meus e sustentavam minhas nostalgias eram outros e alheios. A casa onde ficava a pensão continuava a mesma, mas ninguém sabia nada de Maria Bela. Ninguém respondia em 6 números de telefone que o tenor Ribeiro Silva havia me mandado através dos anos. No almoço com o novo pessoal do cinema, evoquei a memória de meu mestre e, em um silêncio súbito, sobrevoou a mesa por um instante, até que alguém atreveu-se a dizer: Sabatini? Mais sentido? Assim era. Ninguém havia ouvido falar dele. As árvores de Vila Bocuse estavam deslenhadas debaixo de chuva. O galo patoio das princesas tristes havia sido devorado por um matagal sem flores. E as belas de antigamente haviam sido substituídas por atletas andrógenos travestidos como Augusto. O único sobrevivente da fauna extinta era o velho leão, sarnoso e gripado, em sua ilha de águas murchas. Ninguém cantava nem morria de amor nas tradorias plastificadas na Praça Hispânica, pois a Roma de nossas nostalgias era já outra Roma antiga dentro da antiga Roma dos Césares. De repente, uma voz que podia vir do além me parou em seco numa ruela do Trastevere. Oi, boy. Era ele, velho e cansado. 5 papas tinham morrido. A Roma eterna mostrava os primeiros sintomas de decrepitude, e ele continuava esperando. Esperei tanto que não pode estar faltando muito, disse ao despedir, depois de quase 4 horas de lembranças. Pode ser coisa de meses. Foi-se embora arrastando aos pés pela rua, com suas botas de guerra e seu gorro desbotado de romano velho, sem se preocupar com os charcos de chuva onde a lua começava a apodrecer. Então não tive mais dúvida nem, se é que alguma vez tinha tido, de que santo era ele. Sem perceber, através do corpo corrupto de sua filha,
levava 22 anos lutando em vida pela causa legítima de sua própria canonização. Conto de agosto de 1981. Acabamos, pessoal. Mais um ponto livre. Esse é bem curto, né, tem menos 35 minutos, e estou fazendo essa leitura, pessoal, eh, de domingo para segunda, pra deixar gravado aí pra sair na terça-feira. Falo isso porque só pra vocês terem noção de que a gente vai ter algumas leituras aí, e vão sair realmente mais de uma no mesmo dia. Na terça-feira, por exemplo, como esse ficou bem curto, eu com certeza vou fazer uma outra leitura na segunda, pra postar junto com essa na terça. Na verdade, quando for mais de uma, não vai sair junto, tá, gente? Eu vou deixar sempre uma marcada pra de manhã bem cedo e pra no final da tarde do mesmo dia. Eu quero agora mostrar aqui pra vocês qual a porcentagem que a gente leu. Ó, já lemos 30% do livro, vamos até a página 78, tá? Lemos o ponto 2 e na próxima leitura leremos o ponto 3. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei mais do primeiro até agora, tá? Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse conto, tá? Me digam se vocês estão gostando do livro, se vocês já tinham lido também outras obras do Gabo. Comentem aí, tá bom, pessoal? Um abraço, tá? E até a próxima leitura.